ver vídeos, agora lendo vídeos. Governando com brutalidade. Bruce tenta recuperar o manto, mas é derrotado por Azrael, que acredita ser o verdadeiro salvador de Gotham. Alimentado por veneno, ele mata criminosos sem piedade e impõe sua própria ordem à cidade. Como punição, Azrael mantém Bruce vivo e mutilado na Torre Wayne por 30 anos, forçando ele assim a assistir ao reinado de terror que tomou conta de Gotham. Anos depois, um jovem chamado Thorne invade a Torre Wayne, mata os guardas e resgata Bruce, revelando ser o filho de Bane. Ele busca vingança por ter visto Azrael matar seu pai. Shiva aparece e, junto com Thorne, tenta convencer Bruce a ajudá-los a retomar Gotham. Bruce recebe um novo corpo feito de nanotecnologia, recuperando sua força e habilidades, totalmente pronto para enfrentar Azrael novamente. Enquanto isso, Azrael o Sonic simplesmente confessou que Thanos arranca o cobertor de um bebê chamado Davi, fazendo-o chorar. No seu 5º aniversário, ele reclama sobre um monstro que o assombra. Nesse mesmo dia, Thanos mata o pai de Davi em um acidente de carro. Aos 16 anos, Thanos usa o celular de Davi para mandar mensagens à sua namorada, fazendo ela terminar com ele. Quando Davi o questiona, Thanos apenas deseja um feliz aniversário. No aniversário de 21 anos, Thanos envenena as bebidas da festa, matando todos. Depois incendeia a faculdade de Davi aos 25 anos. Aos 27, ele o visita novamente no dia em que Davi perde o emprego e revela que matou seu gato. No aniversário de 30 anos, Thanos não aparece. Davi descobre que ele foi derrotado pelos Vingadores e comemora. No aniversário de 31 anos, Davi celebra pela primeira vez sem o tormento do Titã Roxo. De repente, Thanos aparece e pede desculpas por ter perdido um aniversário. Ele diz que é inevitável, estala os dedos e destrói toda a Terra, matando os vizinhos. No aniversário de 45 anos, Thanos entra na casa de Davi e o encontra miserável. Davi diz que não vai deixar o tormento afetá-lo, mas Thanos o interrompe e inunda a casa, dizendo que não se importa e que o verá no próximo ano. Thanos arranca o cobertor de um bebê chamado Davi, fazendo-o chorar. No seu 5º aniversário, ele reclama sobre um monstro que o assombra. Depois de ser enviado ao passado, Invencível manteve seus poderes em segredo de seu pai, Omni-Man. Durante uma luta contra uma invasão alienígena, Mark se encontra Peter Parker. Depois de ser enviado ao passado, Invencível manteve seus poderes em segredo de seu pai, Omni-Man. Durante uma luta contra uma invasão alienígena, Mark se encontra com ele, e Omni-Man descobre que o filho finalmente obteve seus poderes. Mais tarde, eles conversam em casa e Mark explica que não sabia como revelar que seus poderes haviam surgido. Do lado de fora, Mark questiona o amor do pai e pede que não conquiste o planeta. Revelando que tem conhecimento do futuro, Mark tenta fazer o pai mudar de ideia, mas Omni-Man simplesmente o golpeia. Mark, gravemente ferido, é levado para a base dos Guardiões do Globo, onde revela que seu pai está tentando conquistar o planeta. A batalha começa quando Omni-Man empala o Imortal, enquanto Mark faz o possível para fazê-lo parar, mas falha miseravelmente. A luta continua e o resto dos Guardiões chega para ajudar. Justo quando o Omni-Man está prestes a matar a War Woman, Green Ghost atravessa o corpo dele, desorientando-o e dando a War Woman a chance de deixá-lo inconsciente. Red Rush acorrenta Omni-Man e logo em seguida, Cecil chega dizendo que cuidará da situação. Enquanto se recupera da luta, Mark revela tudo a Cecil e vai conversar com seu pai, que está preso. Omni-Man se desculpa com Mark e agradece por ter sido detido antes que fizesse algo de que se arrependeria. Ele admite que Mark tinha razão o tempo todo, dizendo que este planeta deve ter mudado. Em seguida, Mark se encontra com Allen e lhe explica tudo. Os dois retornam à Terra para conversar com Omni-Man, que diz estar disposto a se voltar contra os Viltrumitas. Eles o libertam e ele parte voando com Allen. Após um longo dia salvando o planeta, Mark volta para casa e vai para o quarto chorar, sentindo falta de sua esposa, Ivy, e de sua filha recém-nascida, Terra. A entidade que o enviou ao passado reaparece e oferece a Mark uma escolha: permanecer nesta linha temporal ou voltar à sua própria. Ele escolhe retornar e é enviado de volta. Ao chegar, Mark voa até Eve e pergunta por sua filha, mas começa a chorar ao perceber que as 3 semanas que passou no passado foram 6 anos nessa linha temporal e sua filha já cresceu. Depois de ser enviado ao passado, Invencível manteve... Peter Parker é acordado pela polícia, que aponta armas para ele, exigindo que saia do apartamento. Ele percebe que tudo está diferente e que seus pertences desapareceram. Ele liga para a tia May, que diz que não tem sobrinho, e desliga. Peter corre para encontrar Mary Jane, que o trata como perseguidor. Ele é atacado, foge e cai em um canteiro de obras, percebendo que seus poderes desapareceram. Peter liga para os Vingadores e o Quarteto Fantástico, mas eles dizem para ele se ferrar. De repente, ele recebe uma mensagem dizendo que, para recuperar sua vida, deve ir
ir a Grand Central à meia-noite. Ao chegar à estação, Peter encontra o vagão vazio. Então é abordado por um condutor horrendo, cujo bigode cresce pelas narinas, que diz que ele não pagou a passagem e começa a persegui-lo. Apavorado por não ter seus poderes, Peter corre para outro vagão e encontra javalis devorando carne humana. Continua fugindo até que o condutor o alcança. Peter tenta atacá-lo com uma chave de fenda, mas não surte efeito. Quando o trem freia, ele consegue pular fugindo do mal. No entanto, ele encontra fotos de seus entes queridos sendo torturados. As pistas o levam a uma mansão sombria, onde encontra Jonah Jameson sendo torturado. Peter liberta Jonah, que diz ouvir gritos no andar de cima. Eles encontram Mary Jane e Tia May amarradas, mas ao serem soltas, todos se transformam em monstros. Peter foge, percebendo que esse pesadelo só pode ser obra do Mistério. Peter Parker derruba os robôs escada abaixo e encontra Mistério sendo torturado. Quentin revela que foi forçado a criar os cenários, mostrando a Peter onde está seu traje, e ambos escapam da mansão. O Homem-Aranha pergunta a Mistério quem o obrigou a criar as ilusões, mas o vilão desmaia antes de revelar a verdade. Nesse momento, Spider-Side aparece diante dele e diz que Chacal está por trás de tudo. Ele explica que também foi forçado a construir o pesadelo, e devolve os poderes de Peter, desativando um implante em sua cabeça que suprimia suas habilidades. Com seus poderes restaurados, o herói vai atrás do Chacal. Durante a luta, tem flashbacks dos experimentos que sofreu e decide não se conter mais, acertando um golpe que quebra o maxilar do vilão e o deixa inconsciente. Mais tarde, Peter se reconcilia com a Tia May e volta a se encontrar com Mary Jane. Peter Parker é acordado pela... O Adam Strange simplesmente destruiu o mundo por não limpar seu traje. Depois de patrulhar o universo, Adam voltou ao seu planeta para visitar sua esposa. Após uma calorosa recepção, seu pai o olhou com preocupação e disse... O Adam Strange simplesmente destruiu o mundo por não limpar... Thanos arranca o cobertor de um bebê chamado Davi. Essa trollagem simplesmente foi digna de Oscar. Depois que o Homem-Aranha foi ao multiverso reclamar da própria vida para suas variantes, assumindo que as vidas delas também eram miseráveis, ele diz que não aguenta mais. No entanto, as variantes o interrompem, dizendo que nem sequer sabem quem ele é. Eles perguntam o que podem fazer por ele, e Peter responde que as coisas continuam dando errado em sua vida, e que ele quer conselhos ou mecanismos para lidar com isso. As variantes, porém, ficam completamente confusas, dizendo que não tem ideia do que ele está falando. Isso deixa Peter ainda mais confuso, já que uma das variantes diz que é uma pessoa positiva na vida, outra comenta que acabou de ter seu terceiro filho, e outra afirma que ganhou um prêmio Nobel. Peter pensa consigo mesmo que esses três devem ser os únicos Homens-Aranha felizes, mas a variante principal se levanta e pede para as outras levantarem a mão se estiverem felizes com suas vidas. Então, absolutamente todas as variantes levantam a mão. Surpreso, Peter não consegue acreditar, mas as variantes dizem o contrário. Uma delas se aproxima e diz que talvez o problema seja ele. As outras também intervêm e dizem que ele deveria pendurar o traje e ser um homem de verdade. Ele os encara por alguns segundos e percebe que estão zombando dele, já que todos caem na gargalhada com sua reação. Uma das variantes diz que é apenas algo que fazem com os novatos, e que ele reagiu como um verdadeiro Homem-Aranha. Na real, é revelado que o cara que tem 3 filhos está bem certo de que nenhum deles é seu. O que ganhou o prêmio Nobel diz que hoje em dia dão esse prêmio para qualquer um, e o que sempre é positivo revela que deu positivo para câncer. Antes de Peter finalmente ir embora, uma das variantes diz que não há nada que eles possam fazer a respeito. Essa trollagem simplesmente foi digna de Oscar. Miles Morales passou pela pior tortura da sua vida. Tudo começou quando Quantum se teleportou atrás de Miles e os dois entram em uma luta até que Miles vai à lona. Logo depois ele acorda em seu traje do Homem-Aranha, preso a uma parede. A inteligência artificial começa a falar com ele e Miles, irritado, grita. Em resposta, ele toma choque. Então, é revelado que a inteligência artificial é, na verdade, o assessor que quer submeter Miles a uma série de testes para avaliar seus limites. Quando Miles se recusa a cooperar, o assessor mostra imagens de sua família, ameaçando machucá-los caso ele não obedeça. O assessor o liberta e os testes começam. Miles destrói todos os robôs assassinos e demonstra resistência escalando por horas. Mais tarde, ele acorda novamente preso e implora para ser libertado, antes de passar por incontáveis experimentos e torturas, tudo para testar seus limites. Em meio ao sofrimento, Miles ouve os cientistas planejando sequestrar seus pais para usá-los nos testes. Desesperado, ele rompe suas correntes e tenta fugir, mas é confrontado novamente por Quantum. No entanto, Miles consegue prever seus teletransportes e o derrota, correndo em direção à liberdade, apenas para perceber que está preso no mesmo quarto onde tudo começou. Eventualmente, seu tio Aaron e seu pai invadem o prédio e o encontram amarrado à parede, com agulhas cravadas em seu corpo. Quando Quantum aparece para enfrentá-los, eles o derrotam e finalmente levam Miles para casa em segurança.
Miles Morales passou pela pior tortura da sua vida. O Coringa simplesmente criou o seu próprio gorila assassino. Tudo começa quando o Coringa envenena um gorila no zoológico de Gotham e rouba seu filhote dizendo: Vamos ser uma família. Mais tarde, enquanto alimentava o bebê gorila, o Coringa acaba escolhendo um nome para ele, Jack Napes. Ele o cria como sempre quis ter sido criado, dá sorvete como recompensa depois de uma suspensão por bullying, incentiva o pequeno a roubar doces de outras crianças e ainda passam noites assistindo filmes de terror juntos. Com o tempo, Jack cresce e começa a acompanhar o pai nas missões, envenenando o sistema de água de Gotham, partindo pessoas ao meio e construindo bombas. Já